aí, que é o Andrezão, põe a escalação do Galudo aí pra mim, pra esse jogo contra o CRB. E aí eu já vou mandar no peito do Elton ali. Que time você acha? Eu acho que hoje o Vera não vai pro jogo, não. Nem pode aí. Ele já jogou a Copa do Brasil. Jogou, é verdade. Então, Ele Franco na do Vera. E não deve ser titular também, não, viu? Ô, Milito, no meu amor por você, eu acho que eu esqueci desse detalhe do Vera, mas em circunstâncias de brasileiro, ele também tem que sair do time. Desculpa. Eu sei que você gosta, você confia e tal, mas ele não tem que ser titular, não. Chegou, já meteu ele na janela, então hoje ele não joga e você vai ver que eu tenho razão. Que o time sem ele hoje vai apresentar um futebol melhor. Também é o que a gente espera, mas a questão de... Você também acha que ele tem que ir pro banco? Futebol eu espero que ele tenha outras oportunidades ainda para mostrar o que ele pode mostrar com o Milito. Porque quando você diz que os reforços do Cruzeiro precisam entrar gradativamente, eu já sou mais guloso nisso, né? Sim. Eu falei, os seus melhores precisam jogar. Mas veja bem, os seus melhores, Seabra, precisam jogar. O Fausto Vera não é melhor. Fausto Vera não veio com status de titular absoluto, mas chegou e foi. Ele veio com o status que ele veio, e a gente precisa dar tempo ao tempo. O status que ele veio foi de um jogador que é de confiança do atual treinador. Mas como o Fausto Vera não vai jogar, então a gente deixa para os próximos capítulos a gente falar a respeito do Fausto Vera. Hoje eu acredito que deva sim voltar o Franco, volta. A dúvida fica para a questão do Fux. Se jogaria o Lianco, né, ali fazendo o terceiro homem no sistema defensivo, ou se volta para aquilo que é algo que eu, particularmente, gosto, que é com o Saravia. Eu queria ver o Atlético novamente jogando com o Saravia na linha de 3. Que aí o meu time, pensando, o meu time, que eu já falei, mais uma vez, vamos lá, sempre colocando, é sempre bom colocar isso, porque cada um tem uma visão, cada um tem uma ideia. Mas seria com o Saravia, com o Lianco e com o Júnior Alonso, os 3 jogadores ali. A linha de frente do Atlético, do meio-campo, teria o Otávio, o Franco, o Arana, o Bernard e o Scarpa. E o Zarate? Não, nesse momento eu não colocaria o Zarate. E o Zarate eu explico pelas questões médicas. O Zarate, a minha preocupação é com questões médicas. Eu vou voltar ao tempo um pouco. O Atlético foi jogar, se eu não me engano, deixa eu forçar a cabeça do jogo, que o último jogo do Zarate foi contra o Sport. Alguém pode me ajudar? Tiagão, você me ajuda aí, só lembrar o jogo do Zarate, o último jogo. O Zarate, ele ficou um determinado período sem jogar, que ele estava vindo de uma outra lesão. Sim. E ele já volta de imediato como titular. Acho que foi contra o Sport mesmo. Se eu não me engano, foi contra o Sport. E o Zaratio, ele volta a sofrer dos incômodos que ele tinha. Então o Zaratio é um jogador que a gente já nota que ele precisa ser colocado em doses homeopáticas até voltar ao melhor rendimento dele. Foi contra o Inter, Elton. Foi contra o Inter, mas ele tem um jogo contra o Sport que ele já joga volta contra o Sport todo. Ele estava lesionado, ele volta como titular e ele sente nesse jogo. Isso, só que aí depois ele joga ainda contra o Internacional e aí ele fica fora de vez. Foi isso, obrigado, Gui. Então, essas questões do Zaratio eu me preocupo um pouco mais. Então, o meu time de linha de frente seria esse. Repetindo mais uma vez, Otávio, Franco, Arana, Bernard, Scarpa, Paulinho e Hulk. Então seria esse mais ou menos o meu time que eu colocaria. E eu acho que minha discussão, que vai bater com muita gente aí, é a questão do Lianco entrando no lugar do Fux. Eu acho difícil isso que eu vou te dizer, tá, HG? Por quê? Mas o Elton tá certo. O Elton tá 100% certo pra mim, cara. Só que o único ponto eu acho que esse tem que ser o time independentemente da competição. Mas quem que é o seu zagueiro de linha? Não, tá certo. Também? Eu jogaria com o Sarabia. Pra mim, o Sarabia tem que ser titular. Sim, no melhor momento do Atlético, com o técnico Gabriel Milito. Quando o Atlético tinha o melhor futebol do Brasil, era com o Sarabia na direita. No meio era o Batalha, mas pode ser o Lianco, não tem problema. Sim. Acho que eles têm características até parecidas. Eu até prefiro o Lianco. E com um cara jogando pela esquerda, que era o Gemerson, que eu gosto, mas eu acho que o Júnior Alonso também vai fazer bem essa função. Sim. O meu ponto o Fausto Vera tem que ser reserva hoje no Atlético. Sim. Ele tem que comer arroz com feijão. Comigo, irmão, é isso aí. Ele tem que comer o arroz tá com feijão. tripudiando em cima do pai. Ele tem que comer arroz com feijão para ser titular desse time. Tô brincando com você. O Alan Franco tá comendo arroz com feijão nesse time desde o início do ano, cara. Não, e bem, né, Thiago? ele sacou o Alan muita Franco bola. bem, pô. Não é assim não. Então, pois é, eu tô Você vai ficar nessa. apoiando tudo que o Milito Então, faz? Não, então tem que coisa ser. que não. O meu meio-campo seria Otávio, Alan Franco, Bernard. Eu ainda gosto muito do Zarate, mas vai ser o Bernard por enquanto. E o trio.
Gustavo Scarpa. E o Arana entra aí também, né? E o Arana pelo lado esquerdo, exato. Eu acho Cara, que pode ir, Gui. Pode falar. Não, por favor, Gui. Não fala, não vamos ficar em silêncio. Eu falo. Peraí, segura. Vamos ficar em silêncio. O Elton e eu gostamos de falar, então a gente fala pelos dois. A gente é educado. Ou seja, o resto não é, né? Não, o Thiago aqui é um troglodita, brincadeira. Que isso? Poliglota. Poliglota, pô. Poliglota. O Milito, ele comete 2 erros que, na minha opinião, foram 2 erros grandíssimos na escalação diante do Corinthians. Que é o Fux na direita, desculpa, com todo o respeito do mundo. Acho que não tem o menor... Não tem o menor cenário possível em que o Fux seja titular no lugar do Sarabia. Não existe essa possibilidade. E eu até achava que o Fausto Vera, ele em algum momento neste time do Atlético, ele ia brigar pela titularidade. Eu até cheguei a comentar isso aqui, que o Fausto Vera é um jogador que o Milito gosta muito. Então, era esperado que em algum momento ele entraria nesse time. Só que eu acho que a entrada dele foi realmente muito precoce, ele já chegou jogando. Eu acho que ainda era o momento de se manter o Franco, e aí com o tempo você coloca o Fausto para brigar por posição. Eu ainda acho que isso vai acontecer em algum momento. Acho que o Fausto Vera ele ainda vai acabar brigando em dado momento por posição com o Alan Franco, muito porque o Milito confia muito nele. Se perguntar para mim, eu prefiro o Alan Franco. Mas eu acho que essa disputa vai acontecer. Só que ele entrar do jeito que ele entrou, chegou, tem 2 jogos, e os 2 jogos que ele estava disponível entrou, média, eu acho que é errado. É que se é um cara acima da média... Mas ele não é. Esse é o Bernardo. Bernardo. Aí você tem que escalar, mas não é, cara. Eu sei que ele confia... O Bernardo chegou e entregou. Ó, ele pediu, ele confia, mas pera lá. E outra coisa, era um problema grave. Por exemplo, você tinha carências absurdas ali com Otávio e Alan Franco? Não tinha. E aí meteu. Porra, e se ele tivesse entrado e voado no time? Aí talvez a opinião seria outra. Mas aí é muito fácil, não, que você avalia jogos. E ele melhorou em algum aspecto? O time ficou muito mais robusto marcando, ou muito mais robusto saindo jogando? Ele melhorou? Não, pra mim não, pois não, Valor. É que assim... Porque na hora que eu falei, você me criticou. É porque assim, é curioso, o Fausto Vera estava para vir, e aqui no programa mesmo a gente falava de uma maneira geral. Jogador interessante, que pode ser o 5, pode ser o 8, e agora para vocês ele tem que ser o banco. Tá, com 2 jogos, tudo bem. É incrível essas assim, emergências que acontecem no futebol brasileiro. Com relação ao... Você não muda a sua opinião jogo a jogo? Mas eu acho que eu mudo. Você não muda? Você não muda a opinião? O Marlon era titular absoluto, o Kaique fez 2 jogos, é titular, agora é o Kaique. É que dentro de um recorte, né? Eu acho dentro de um eu recorte. acho o Fausto Vera útil, eu não acho que ele tem que ser o titular absoluto. Dentro de um recorte. Mas quem falou que não ia ser útil? Dentro de um Não, recorte, sim, é não isso, com tô 2 contigo. jogos. Aliás, a lateral esquerda do Cruzeiro hoje é um nível de alta... Mas não sei por que você tá... Eu tô falando do Fausto Vera e você pulou para um outro assunto. Enfim, deve ser que o argumento acabou ficando escasso. Opa, que isso! Vou seguindo aqui falando do Atlético. Pelo que o Milito hoje coloca, quando o Thiago fala, o Atlético que encantou o Brasil tinha Sarabia. Thiago, mas não tinha o Bernard, né? Alguém precisa de marcar nesse time. Mas ele pode fazer do Zaratio. Não. Alguém precisa de marcar nesse time. Então, dentro do que o Milito propõe, quando ele coloca um defensor para fechar o lado direito, ele está pensando que o Bernard, ele não está do lado direito especificamente, mas quantas associações a gente vê do Bernard com Scarpa? A gente está falando de um time que tem como titular Paulinho, Hulk, Bernard, Scarpa e Arana, mas também precisa de jogadores para marcar. Eu defendo o que ele tem feito até então com relação ao zagueiro